Olá, chegamos aqui ao nosso 10º exercício aí dessa sequência envolvendo for, while e if no Python. E aqui agora a gente vai falar sobre números primos em um intervalo. O enunciado diz o seguinte: escreva um programa que receba dois números inteiros A e B e exiba todos os números primos entre A e B. Então lembrando, o número primo é aquele que é divisível somente por um e ele mesmo. Então, se eu pego lá o 2 é um número primo, o 3 é um número primo, o 4 já não é um número primo, porque ele é divisível por 2 também. O 6 não é número primo, porque é divisível por 2 e por 3, e assim na sequência. Então, como tem que ter ali o valor de A sendo menor que B, copiei já de um exercício anterior nosso essa estrutura aqui. Para o usuário digitar um valor que vai ser o A, digitar um valor que vai ser o B, se A é menor do que B, a gente vai desenvolver aqui o código para verificar e exibir todos os números que são primos. Caso o número A não seja menor do que B, a gente vai mandar lá uma mensagem para o usuário. O valor de A deve ser menor que o valor de B, execute o programa novamente e digite valores válidos. Legal. O que é esse código que a gente precisa fazer aqui? Então, tem aqui uma instrução aí da IA. Vamos olhar, vou dar aqui um tab, aproveitar e faço correções se a gente precisar aqui no meio do caminho. Então diz o seguinte: for número in range de A até B mais 1. Ou seja, o número vai variar de A até B. E é justamente cada um desses números que nós queremos avaliar se é primo ou não. Só faz sentido a gente pensar aqui com os números que são maiores do que 1. Então ele coloca esse teste aqui para nós já de começo. E aqui vem o seguinte: for i in range de 2 até número. Lembrando sempre que isso aqui vai fazer até número menos 1. Então, se por exemplo, digitamos lá o A igual a 2 e o B igual a 80, nós vamos verificar todos os números primos entre 2 e 80. Aí estamos analisando, por exemplo, se o número 19 é um número primo. Nesse caso, o i vai variar de 2 até 18, ou seja, vamos tentar dividir o 19 por 2, por 3, por 4, por 5 até 18. E é essa conta que é feita aqui. A gente vê qual que é o resto da divisão do número que nós estamos testando por i, que é cada um desses valores de 2 até número menos 1. E aqui vem essa instrução o seguinte: se o resto da divisão for zero, significa que o número é divisível por i, e daí ele não é primo. Se ele não é primo, vem aqui um break. O que esse break vai fazer? Ele vai sair desse laço for que nós estamos olhando aqui. Saindo desse laço for, ele vai pegar e ir para o próximo número. Se eu tenho lá, por exemplo, o número 4, se eu tenho o número 18 como exemplo, basta eu verificar que ele é divisível por 2, que eu já sei que ele não é um número primo. Eu não preciso continuar olhando para os outros, não preciso testar a divisão dele por 3, por 4, por 5, até o 17. Basta que tenha uma divisão, ele já não é mais número primo. E daí, se ele passou aqui por todos os valores de i, e não caiu, a gente vai pegar nessa parte aqui com o número. Então, essa parte eu posso ir até um pouco colocando a execução, para a gente ver aqui um teste. Vou colocar aqui o A como sendo 2, o B como sendo 80. Nessa execução vão sair lá 2, 3, 5, 7, 11 até os 79. Todos eles ali como números primos. Pode parecer um pouco estranha essa instrução com o if, o break desse jeito. Vou fazer de maneira aqui um pouquinho alternativo, para a gente ter uma lógica um pouquinho aqui diferente. Eu vou dizer que essa variável, vou criar uma variável chamada é primo. E esse é primo vai começar como true. É como se eu estivesse dizendo o seguinte: olha, até que se prove o contrário, o número é primo. E daí, eu vou substituir esse for que aparece aqui por um while. Que é a ideia aqui desse while? Eu vou começar com i em 2 e vou dizer o seguinte, deixa eu até fazer uma
parte aqui, que depois eu volto com o código inteiro. Eu vou colocar aqui o while, aqui até já veio algumas, já reconheceu e deu a ideia. Enquanto o i for menor do que número e o número ainda é candidato a ser número primo, né, até que se prove o contrário, ele é número primo, a gente executa aqui a divisão de número por i e pega o resto. Se para algum número deu que esse resto é zero, então, se para algum i, né, deu que esse resto é zero, o número é divisível por i e deixa de ser primo. Então, o é primo vem aqui e recebe falso. E após isso, a gente vai atualizando aqui sempre o i para i mais 1. Quando é primo se tornou falso, independente de qual seja o i aqui, vai ser já o teste lógico. Aqui vai ter como falso é primo, o i menor que número em é primo será falso, porque basta ter um falso, quando temos aqui uma sequência com AND, que o teste lógico é falso. Agora, se ele continua sendo primo, pega lá o número 7, por exemplo, ele passou pelo teste com essa divisão por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, não foi divisível por nenhum deles. Vai chegar aqui no i como sendo o próprio 7. E daí, quando o i é 7, e o nosso número era o 7, não vai ser testado aqui. Depois de toda essa parte da identificação, a gente vai verificar. Se ele é primo, a gente exibe o número. Isso daqui, executando a parte, eu vou colocar de novo aqui, vou colocar entre 5 e 80. Então, vamos ter lá 5, 7, 11, os diversos valores até o 79, que são números primos. Então, aqui eu fiz uma outra lógica, acho que por essa aqui é um pouco mais fácil de entender no começo do que aquela outro tipo da sintaxe que ali aparecia antes, mas fica aí como também exercício, caso você queira testar por alguma outra lógica. A ideia principal que a gente tem é um for que vai variar cada um dos números naquele intervalo de A a B, e daí uma verificação aqui, que pode ser com um while ou um outro for, tentando realizar a divisão daquele número por cada um dos números que são menores do que ele. Então, dessa forma, a gente conclui aqui o nosso 10º exercício, que por enquanto é o último aí da sequência de for, while e if. Obrigado e até a nossa sequência aí com outros conteúdos.